Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje, nesse vídeo, vamos dar continuidade à nossa série falando sobre os signos ascendentes. E hoje, quem é o da vez? Signo de Virgem, não é? Você tem ascendência em Virgem? Conhece alguém que tem signo de Virgem, que tem um ascendente em Virgem? Ou você convive com alguém que tem ascendência em Virgem? Um filho, um marido, uma esposa? Então, esse vídeo é para você. Vamos embora! Vamos entender o que significa esse ascendente. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou Maria Paula Carvalho, astróloga, numeróloga, terapeuta floral e mestre rei. Então, se você quiser saber mais coisas sobre esses assuntos, é só você me seguir lá no meu Instagram e aqui no meu canal do YouTube. No YouTube você se inscreva, né, para você receber mais esse material, para me seguir e aprender mais coisas aí ligados a esse caminho, tá? Ligados à astrologia, numerologia, florais e muito mais coisas que a gente também pode desenvolver aqui nesse canal, tá certo? Bom, vamos direto ao ponto sobre falar o ascendente em Virgem. Claro que o ascendente em Virgem, ele tem o seu dispositor, que é o seu regente, que eu explico isso no meu tutorial, que é um canal específico meu, né? Um vídeo meu falando sobre o que é um signo ascendente, tá? Então, se você quiser saber o que é signo ascendente, primeiro dá uma olhadinha nesse material meu falando sobre signo ascendente, tá aqui no meu canal do YouTube. Se você quiser se aprofundar sobre o que representa o ascendente na minha vida. E aí, naquele vídeo, eu explico que todo signo ascendente tem o seu regente, tem o seu dispositor. É, digamos aqui, é aquele maestro. Nós temos uma orquestra e sempre tem um maestro que ele fica lá regendo, né, aquela orquestra, né? Sempre tem lá o maestro. E no caso do signo de Virgem, quem é o regente é o Mercúrio. Então você que está me assistindo hoje esse vídeo, pode ser que algumas coisas que eu vou falar hoje sobre o ascendente de Virgem vai bater. Você fala, realmente eu sou isso tudo, porém outras coisas talvez não vão bater tão assim precisamente. Por quê? Porque de repente o seu regente, que é o seu Mercúrio, pode estar, por exemplo, o seu Mercúrio pode estar no signo de Peixes, então vai mudar um pouco ou talvez muito as configurações do seu ascendente em Virgem. Se você tem, por exemplo, uma ascendência em Virgem, mas tem, por exemplo, o seu Mercúrio no signo de Leão, já vai mudar as características do seu signo ascendente, tá bom? Por isso que tem gente que fala, poxa, o meu bateu, o meu não bateu muito. Por quê? Por conta do regente. Mas, de forma geral, isso ajuda a entender sobre o signo ascendente em Virgem, tá bom? Então vamos entender o que é esse signo ascendente. O ascendente em Virgem, ele se destaca entre os outros ascendentes, porque geralmente é aquela formiguinha trabalhadora, né? A pessoa geralmente é mão na massa. Por isso que geralmente quem tem essa ascendência é raro ficar desempregado, porque essa pessoa ela passa ela tem um ar de responsabilidade, ela tem um ar de precisão, de compromisso e de pontualidade. É pouco provável você encontrar uma pessoa com ascendência em Virgem que seja assim, mais relaxadão, cada hora no trabalho chega, cada dia chega numa hora diferente. É bem difícil você encontrar um ascendente em Virgem que não seja tão pontual. Por isso que a pessoa com ascendência em Virgem, por essa forma que ela se expressa ao mundo, é bem provável que é fácil conseguir emprego. Pode ser até uma pessoa que já está aposentada, que já está em casa e ela volta para o mercado de trabalho, mas com essa ascendência, quando ela se mostra, quando ela chega lá toda arrumadinha, é bem provável que sempre tenha um emprego para ela. Sempre, porque a pessoa passa, né, esse ar de compromisso. Ela se compromete com aquilo que ela faz. Ela gosta de produzir. Aliás, eu não recomendo para quem tem essa ascendência em Virgem ter uma vida assim sem uma meta profissional, porque o ascendente em Virgem, ele adora produzir. Ele adora chegar no final do dia com aquela sensação de dever cumprido. Nossa, eu fiz. Ele adora isso, sabe? Aquela coisa, nossa, eu cumpri com os meus deveres, sabe? É como se fosse uma pessoa que ela acorda de manhã e ela já tem uma agenda eletrônica de todos os compromissos, horas, a hora disso aqui,
tá hora isso, tá tudo aqui, né? Numa agenda eletrônica, um chip eletrônico dela. E aí, quando chega de noite, que o dia tá acabando, ela tem aquele senso de dever cumprido, né? Então ela vai fazendo tipo aquele tlim, 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 checklist. Fiz, cumprido, 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 cumprido. E aquilo dá uma sensação de bem-estar para esse ascendente. Por isso que ele adora produzir. Não é legal quem tem ascendência em virgem ficar sem trabalhar, né? Tipo assim, se aposentar cedo e ficar em casa só cuidando da casa 24 horas. Pode deixar a pessoa um pouco deprimida, um pouco sem sentido. A vida perde um pouco o sentido. Ela adora servir. E ela tem essa vontade de que realmente fazer algo por alguém, sabe? Porque o signo de Virgem no ascendente tem essa iniciativa de repente curar, melhorar o outro. Por isso que algumas pessoas com essa ascendência podem inclusive buscar a área da saúde ou alguma outra área profissional que você precisa se colocar a serviço do outro para curar o outro, né? Para melhorar, para fazer consertos no outro, né? Isso é bem dessa característica do ascendente em Virgem, querer, né, dar uma consertadinha. O que eu preciso olhar para você que aqui nesse ponto tem que ser consertado, aqui tem que ser melhorado. Então, geralmente profissões ligadas à área da saúde fica muito bem para essa ascendência, mas não é obrigatório, né? De repente uma pessoa com ascendência em Virgem pode, após um certo tempo na vida, se tornar algum terapeuta holístico, aplicar reiki, fazer uma terapia energética nos outros, porque a pessoa se sente útil, ela está ajudando o outro, ela está curando o outro, porque o arquétipo de Virgem fala muito da cura, né? Ela está melhorando, ela está consertando o outro. Bom, vou falar na palavra conserto, isso tem que tomar bastante cuidado com essa ascendência, porque essa ascendência ela é muito minuciosa, ela é muito detalhista, ela percebe as coisas nos mínimos detalhes, então pode ser que ela se cobre muito. Esse é um problema que todo ascendente em Virgem tem que tomar cuidado para ele não entrar nessa espiral e criar um problema sério de autoestima ou autossabotagem. Por quê? A pessoa se cobra demais, ela tem altos projetos, altas ideias, altos sonhos, mas aí fica uma vozinha dela falando, não, mas eu não posso fazer isso aqui ainda porque eu não tô boa o suficiente, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me melhorar mais, eu tenho que buscar mais conhecimento, né? O Mercúrio, né, que busca conhecimento. Então isso a pessoa pode ficar muito assim no nível de querer uma perfeição dela absurda, absurda, e aí ela começa a sabotar. Sabe, ela tem vários sonhos, vários projetos e ela começa meio que, sabe, achar que não tá bom, né? Tipo, eu não vou mostrar esse projeto no meu trabalho porque ainda falta melhorar esse setor, ainda falta melhorar isso aqui, ainda falta melhorar essa vírgula e esse detalhismo excessivo pode afastar o ascendente em Virgem de realizar coisas incríveis na vida. A vida dele pode inclusive parar. E outra coisa, gerar problemas na área do intestino, né? Porque a pessoa não está conseguindo lidar, né, com essa coisa de separar o joio do trigo, né? A pessoa realmente está muito presa aos detalhes. Aí ela pode ter problemas no intestino, pode ter problema de pâncreas, fígado, toda essa área ligada à digestão do estômago para baixo, porque estômago fala mais do ascendente em Câncer. Mas aquela de intestino grosso, intestino delgado, pâncreas, baço, né, vesícula, isso tudo pode ter um grande desarranjo, né, nas pessoas que têm essa ascendência, porque ela se cobra demais, né? Ela é muito dura com ela se critica muito e também pode ser muito crítica com as pessoas ao redor, né? No ambiente dela. Então, eu acho interessante para vocês que têm ascendência em Virgem, pega leve com vocês. De repente vocês têm um projeto incrível e maravilhoso que já poderia estar aí bombando, trazendo um resultado incrível na sua vida, mas está aí, né? Tá emperrado porque você acha que não tá bom, não tá na hora. Tem que melhorar mais, tem que estudar mais, tem que desenvolver mais. Tem um detalhe que não ficou muito bom. Então esse excesso de detalhe pode sabotar a sua vida e também baixar a sua autoestima, né? Porque a pessoa se cobra demais, né? É outro ponto também dessa ascendência, ela se veste, mas ela fica olhando para ela mesma, será que eu tô boa o suficiente? Será que essa roupa ficou legal? Meu cabelo tá bem, tá certinho, né? Esse cordão tá combinando aqui.
Então, às vezes, a pessoa fica... Ela se cobra nessa coisa tudo muito perfeitinho nela mesma. Ela fica cobrando essa perfeição. Só que essa perfeição pode ser também uma pessoa que, no fundo, ela quer achar um tipo de realidade que não existe. Que perfeccionismo é esse? Não existe isso, nem a gente vai ter esse perfeccionismo e nem o mundo é perfeito, né? Eu vou fazer esse vídeo aqui e eu tenho certeza que não vai sair perfeito e nada na vida é perfeito e ponto final. A gente tem que seguir em frente, né? Então é uma das coisas que esse ascendente precisa desenvolver, é não querer se cobrar a perfeição, porque vai dar problema nessa área do aparelho digestório, principalmente essas áreas que eu falei do estômago para baixo. Ela vai desenvolver problemas nesse setor, porque ela mesmo não está digerindo esse fator dela de se cobrar demais, né? Porque isso vai baixando a autoestima dela. Até porque essa ascendência é uma ascendência muito comunicativa, adora ajudar, adora produzir, adora trabalhar, mas é uma ascendência que tem lá um pouco de reserva, talvez até um pouco de timidez, pode ser um pouquinho até tímida ou tímido, porque fica ali pensando o que os outros estão pensando sobre ela, né? O que o pessoal tá achando de mim? Será que gostaram dessa roupa? Será que essa bolsa aqui tá legal, né? Pode até ter um estilo de se vestir mais assim, uns tons assim mais pastéis. Não é uma roupa extravagante, não é um cabelo extravagante, não é uma unha extravagante, como por exemplo outras ascendências, né? Geralmente as roupas são mais assim, mais tons assim, mais neutros, para não ficar uma coisa muito exagerada, né? É bem desse estilo de ascendência. Porque se ela, por acaso, essa pessoa colocar um tom mais exagerado, talvez ela vai ficar com aquela vozinha falando, pô, será que vai ficar mal? Será que alguém vai perceber isso? Será que alguém vai me criticar porque eu botei esse esmalte vermelhão hoje? Então ela, na dúvida, ela já coloca um tom pastel, que é neutro, que é basiquinho pro dia a dia. Então as roupas, as bolsas, os sapatos são mais simples, né? Até porque também essa ascendência pode ter um senso de cuidado com a natureza. Para que gastar demais? Para que esse consumismo excessivo, né? Então talvez você não vai encontrar uma pessoa com ascendência em virgem que está colocando unhas de porcelana, de acrigel, que está colocando aplique no cabelo, que está gastando com um monte de pare de sapato. Não vai, porque ela tem um senso da natureza. Tipo, por que você está gastando tanto esse material? Estamos consumindo demais a natureza, estamos destruindo a natureza, porque está comprando muita cor de couro, e o couro tem a ver com os animaizinhos que estão morrendo. Então a ascendência em virgem tem muito esse senso do cuidado com a natureza para não criar um desequilíbrio do ecossistema da natureza. Então esse ascendente tem muito esse senso. Pode até algumas pessoas com essa ascendência a médio e longo prazo desenvolver uma alimentação mais natural. Quem sabe se tornar um vegetariano, um vegano, não quer destruir a natureza, não quer fazer mal aos animais, quer ter um corpo mais saudável, então vai comer mais fibras, mais sementes, porque está buscando uma vida mais saudável e mais natural, pensando nela e pensando na natureza. Então, essa ascendência tem um senso da natureza e do cosmos muito linda. Também é muito característica dessa ascendência as pessoas serem muito assim, querer ter seu próprio espaço para ter aquela rotina toda certinha. Então, às vezes você vê pessoas com essa ascendência que já saem cedo de casa, né, ou para casar ou para morar sozinho, porque quer ter aquela rotina ali, né, toda organizadinha. Eu acordo 9 horas em ponto, eu acordo sempre 7 horas em ponto, faço minha meditação, depois eu tomo meu café às 7h45, 9 horas eu entro no meu carro e vou lá no borracheiro, calibro os pneus, depois eu pego o trânsito, entende? Então essa pessoa, ela pode querer ter aquele espaço dela e, em alguns casos, ter até uma certa dificuldade para viver com outras pessoas que são mais bagunceiras, que não têm uma rotina muito bem organizada. Esse ascendente pode ficar meio... Ai, vai me deixar louco, vai me deixar louca essa pessoa que acorda a qualquer hora, né? Fica com a televisão ligada até tarde da noite, e de repente o ascendente em virgem quer dormir aquela hora certinha, quer acordar aquela hora. Então, isso às vezes é um desafio para essa ascendência, saber conviver com outras pessoas, aí saber que
Não existe esse perfeccionismo completo. Dá para a pessoa com ascendência em Virgem ter a sua rotina, porque senão ela fica meio doida. Se a vida dela for uma vida muito caótica, ela fica birutinha das ideias. Então, ela precisa ter uma vida bem organizadinha, sim. A mente dela tem que estar organizada, o emocional dela tem que estar muito bem equilibrado. A rotina tem que ser realmente seguida, faz bem, dá equilíbrio, dá paz para ela, mas quando ela está convivendo com outras pessoas, ela também tem que ter um certo jogo de cintura para não ficar brigando, criticando, né? Ou de forma assim, é legal também aprender a não querer ser tão rígido. É isso que é o grande desafio dessa ascendência. Diminuir um pouco a rigidez, né? Tipo assim, todo dia eu durmo 10 horas da noite, né? Por que tem que ser tão rígido assim? Por que não pode ser um dia, se o seu marido quer ver um filme até 11 horas, né? Então, é importante aprender com o seu signo oposto, que estava no descendente, que é o signo de Peixes, que é o oposto a Virgem, 180 graus. E o signo de Peixes é um signo mais relaxado, é mais espiritualizado, é mais distraído, é mais sonhador e não se prende muito isso nos mínimos detalhes, né? O signo de Peixes é um signo que olha tudo como um todo. Mesmo que esteja acontecendo um caos na vida, no universo, no planeta, no cosmos, mesmo que esteja acontecendo algum caos, o signo de Peixes entende esse caos com uma visão ampla, tipo, isso aqui está fora do lugar, mas tem uma razão. Isso não aconteceu exatamente dessa forma porque tem uma razão. Eu não cheguei no meu trabalho hoje às 10 horas da manhã, mas tem uma razão maior. E o signo de Peixes tem esse olhar do todo. E isso que às vezes o signo de Virgem no ascendente precisa desenvolver, olhar o todo. Por que que hoje no meu trabalho eu não cheguei no meu horário pontual? Por quê? Deve ter uma razão maior que tem a ver com o cosmos, com o universo, com a grande mãe natureza. Talvez foi um livramento para você, talvez é porque você tinha que se encontrar com uma pessoa ali no percurso do caminho e por esse motivo você não chegou lá às 8 horas certinho. Então, é esse o desafio que essa ascendência tem que aprender, a olhar tudo com a visão do todo, né? Por que que o meu marido não é uma pessoa tão certinha, tão pontual? Por que que o meu filho? E se adaptar. É uma adaptabilidade e é uma questão da pessoa desenvolver esse olhar do todo, né? Então não é bacana para essa ascendência ficar muito duro, num olhar pontual e crítico, né? Bate o olho, fala por conta disso, tá. Tem que realmente ver o todo, né? Ah, essa pessoa tem esse defeito, deixa sempre a tampa do vaso aberta. Tá, tudo bem, essa pessoa tem esse defeito, que chato. Mas e o todo dessa pessoa, né? Quando a gente pensa no todo, as outras características que compõem aquela pessoa. Isso é importante. Peraí, eu tô olhando e criticando e julgando essa pessoa só por esse ponto, mas como é que essa pessoa com o todo, né? Mas o que é lindo nessa ascendência é que essa ascendência, ela traz aqui para nós, aqui no cosmos, a ideia que tudo tem a sua horinha, né? Isso que é muito bonito. Eu acho lindo porque, por exemplo, vamos pensar na natureza. Olha a natureza ao redor. Tudo acontece nos seus horários certinhos, né? Pode reparar. A lua, quando ela troca de fase, o sol na hora que ele nasce, o sol quando ele está se pondo, sempre ele vai mantendo ali aquele ritmo. Nós temos as 4 estações, começa uma, termina a outra, depois começa a outra. Então o signo de Virgem, o arquétipo de Virgem no ascendente, ele veio com missão espiritual trazer essa ordem, né? Então ele pode ser uma pessoa que ele está pronto para que na humanidade ele colocar as coisas no lugar e ajudar as pessoas que não conseguem enxergar isso. O signo de Virgem no ascendente, ele pode ter essa iniciativa de ajudar a colocar o nosso planeta Terra tudo no lugar e usando dos recursos da natureza com todo respeito e com todo amor, né? E para acabar com esse caos, com essa bagunça, com essa desordem, com esse desrespeito com a natureza, né? Com aquele cuidado, com aquele amor e perceber os detalhes, né? Aquela plantinha que tá lá naquele canteirinho, vamos cuidar daquela plantinha, né? Essas árvores que estão aqui, vamos cuidar dessas árvores, elas têm um porquê de estar aqui nesse canto, né? Vamos cuidar da harmonia e da ordem desse universo. É para isso que veio essa ascendência, né? Essa ascendência tem essa missão
de trazer a ordem. O que ninguém está conseguindo enxergar, que pode estar fora do lugar, essa ascendência tem esse olhar e com muito amor, com muito carinho, com essa iniciativa, ela vai lá, ela ajuda, ou ela mesmo coloca no lugar, porque talvez a outra pessoa não tenha essa consciência, ela mesmo coloca no lugar, ou ela pode ajudar. Como que se conserta isso? Como é que se coloca aquela coisa no lugar? Se essa pessoa com essa ascendência aprender também a ter jogo de cintura, flexibilidade, uma conversa sem muito criticismo, né? É claro que essa pessoa pode desenvolver uma saúde física perfeita e viver em harmonia com muitas pessoas, tá bom? É isso, meus amores. Para quem gostou, deixa aqui nos seus comentários aqui o que vocês acharam aqui sobre essa ascendência, tá? Se bateu com você, tem alguma característica aí que bateu sua, né? Então tá bom, beijo no coração, depois a gente se vê nos próximos vídeos, nas próximas ascendências, tá bom? E se quer me seguir, é só clicar aqui e se inscrever, tá? Que tem mais material pra gente compartilhar. Ó, beijo grande, gente, tchau, tchau.